arco-íris em Marte. Perseverance captura imagem e esclarece mistério. Um fenômeno considerado impossível em Marte foi identificado pela sonda. Fenômeno inusitado foi capturado pelo sonda robô Perseverance, da Agência Aeroespacial Norte-Americana NASA, que explora desde fevereiro o solo marciano. Uma foto tirada pela Perseverance mostra um arco-íris no céu do planeta vermelho, algo considerado impossível, já que o fenômeno ocorre por causa da refração da luz solar nas partículas de água suspensas na atmosfera. Como Marte possui uma atmosfera fina e gelada, não há possibilidade de haver água em estado líquido circulando livremente pelo ar. Após ganhar repercussão em redes sociais, a foto publicada pela NASA teve que ser elucidada. O perfil da sonda exploradora no Twitter frustrou teorias conspiratórias que tentavam explicar o fenômeno de forma não científica. Segundo pesquisadores da NASA, o fenômeno registrado não era exatamente um arco-íris, e sim um reflexo de lente muito comum, o lens flare. Esse fenômeno ocorre quando a luz bate diretamente sobre uma lente de câmera em um ângulo oblíquo e se espalha pela superfície de vidro, o que causa o registro de uma luz brilhante, geralmente em forma de gota ou círculos. A imagem foi capturada pela câmera traseira da sonda, que serve para identificar possíveis perigos na rota de movimentação do veículo. Essa câmera, chamada iScan, faz parte do Sistema Autônomo de Movimentação da Perseverance. Boeing avisa compradores de novos problemas em algumas aeronaves 737 MAX. Modelo pode ter problemas no sistema elétrico. A Boeing recomendou a 16 compradores que eles abordem um potencial problema elétrico em um grupo específico de aviões 737 MAX antes de continuar suas operações, diz o comunicado da companhia. Essas companhias aéreas clientes da Boeing devem verificar que todos os componentes do sistema elétrico do avião sejam suficientemente aterrados. A Boeing recomendou a 16 compradores que eles abordem um potencial problema elétrico em um grupo específico de aviões 737 MAX antes de continuar suas operações, diz o comunicado da companhia. Essas companhias aéreas clientes da Boeing devem verificar que todos os componentes do sistema elétrico do avião sejam suficientemente aterrados. De acordo com o comunicado, a empresa está trabalhando em estreita colaboração com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, informando também seus clientes sobre os números de registro de aviões específicos afetados e vamos orientar as ações corretivas adequadas. Esse é mais um problema no modelo popular 737 MAX do fabricante, que nos últimos 2 anos praticamente não tem sido utilizado pelas companhias aéreas devido às proibições de reguladores nacionais. Todos estes aviões ficaram fora do serviço durante 20 meses desde março de 2019, após 2 acidentes aéreos com 737 MAX deixarem 346 vítimas. Essa parada na utilização custou à Boeing 20 bilhões de dólares, cerca de 113 bilhões de reais. Em janeiro passado, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, EASA, na sigla em inglês, aprovou a reentrada em serviço na Europa das aeronaves Boeing 737 MAX. O diretor executivo da EASA, Patrick Ky, notou que o regulador continuará monitorando o modelo após sua volta aos voos. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC,
suspendeu a ordem de proibição de voo do 737 MAX no final de novembro passado, após uma decisão semelhante da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Em dezembro de 2020, a companhia aérea brasileira Gol virou a primeira no mundo a retomar voos com Boeing 737 MAX. Com a agência Sputnik Brasil. CPI dos royalties do petróleo vai ouvir representante da ANP na segunda-feira. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, destinada a investigar a queda na arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, vai se reunir, nesta segunda-feira, 12, para analisar a aplicação da Resolução Dezembro de 2014, da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, ANP, que regulamenta o exercício da atividade no Brasil. A reunião virtual está prevista para as 10 horas e será transmitida pela TV ALERJ. Nessa primeira reunião queremos entender e destrinchar tudo o que prevê essa resolução. O Rio enfrenta um período delicado com o regime de recuperação fiscal e não podemos perder receitas. Já sofremos uma queda significativa na arrecadação de ICMS e participação especial, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, cerca de R$ 800 milhões a menos, e vamos começar a entender como isso se deu, argumentou o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, Cidadania. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, destinada a investigar a queda na arrecadação de receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, vai se reunir, nesta segunda-feira, 12, para analisar a aplicação da Resolução Dezembro de 2014, da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, ANP, que regulamenta o exercício da atividade no Brasil. A reunião virtual está prevista para as 10 horas e será transmitida pela TV ALERJ. Nessa primeira reunião queremos entender e destrinchar tudo o que prevê essa resolução. O Rio enfrenta um período delicado com o regime de recuperação fiscal e não podemos perder receitas. Já sofremos uma queda significativa na arrecadação de ICMS e participação especial, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, cerca de R$ 800 milhões a menos, e vamos começar a entender como isso se deu, argumentou o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, Cidadania. Foram convidados para a reunião o diretor-geral da ANP, Rodolfo Henrique de Saboia, o superintendente de participações governamentais, Tiago Neves de Campos, e o assessor da diretoria, Rubens Cerqueira Freitas. Audiência CPI dos royalties, horário, segunda-feira, 12/04, às 10 horas, transmissão pela TV ALERJ no canal aberto 10.2 e no YouTube. Decano do Supremo vê esperneio de Bolsonaro. Decano do STF, o ministro Marco Aurélio Mello saiu em defesa do colega de corte Luiz Roberto Barroso, após ataque do presidente Jair Bolsonaro. Ele esperneou e, para mim, de uma forma descabida, atacando o ministro Barroso. Não constrói. A crítica construtiva, tudo bem, mas ataque, disse a coluna. O ministro, que se aposenta em pouco mais de 2 meses, arrematou: o que alcança um de nós alcança a instituição. Barroso determinou a abertura da CPI da Covid no Senado, que já tem assinaturas, mas estava guardada na gaveta. Calma. Isso é ruim para as instituições. Nós precisamos atuar com temperança, compreensão. Não cabe arrobo de retórica, disse.
Detenção. Marco Aurélio relembrou uma lição da infância com o caso: o exemplo vem de cima. O presidente deve ser um farol para os cidadãos em geral. Mãos dadas. Sobre a decisão, o decano disse que qualquer um dos ministros teria feito o mesmo. O que não pode é o requerimento atendendo às formalidades legais ficar na gaveta. Agência Estado. Lula pede desculpas ao povo italiano por não ter extraditado Cesare Battisti. Em entrevista concedida nesta sexta-feira, 9, à emissora italiana RAI, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas ao povo italiano por não ter extraditado Cesare Battisti, condenado na Itália por assassinatos na década de 1970. Desculpa é uma palavra muito simples, mas só quem tem caráter a usa. Peço desculpas ao povo italiano e ao ex-presidente Giorgio Napolitano, porque acreditava que Battisti era inocente, e não era, disse o ex-presidente ao programa TG2 Post da emissora italiana. Durante a entrevista, Lula explicou que a decisão de manter Battisti no Brasil foi tomada com base na orientação que ele obteve do Ministério da Justiça. O ex-presidente assinou o decreto que concedeu asilo ao cidadão italiano em seu último dia de governo, no ano de 2010. Achei a decisão correta porque acreditamos que ele era inocente, mas, desde o momento em que ele confessou, é óbvio que devo admitir que errei. Peço desculpas ao povo italiano, pensei que ele não era culpado, mas, depois da confissão dele, só posso me desculpar. Eu me enganei, disse Lula. Cesare Battisti foi preso na fronteira com a Bolívia em janeiro de 2019, quando supostamente tentava fugir. Ele foi entregue às autoridades italianas pelo governo boliviano e, atualmente, cumpre pena de prisão perpétua em uma penitenciária na Calábria, no extremo sul da Itália. Após passar quase 4 décadas foragido e alegando sua inocência, Battisti, que integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo, PAC, confessou em março de 2019, que foi o autor material de 2 assassinatos, e que também teve envolvimento em outros 2, com a agência Sputnik Brasil. STJ mantém anulação da quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, anunciou nesta sexta-feira que rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão da 5ª Turma que anulou as quebras de sigilos do filho do presidente da República. A PGR tentava levar a discussão sobre a validade dos documentos obtidos ao Supremo Tribunal Federal, STF. No recurso, o subprocurador-geral Roberto Luiz Oppermann Tomé, que atua no STJ, escreveu que não houve ilegalidade nas decisões de primeira instância que autorizaram a quebra dos sigilos de Flávio Bolsonaro. Os materiais obtidos na quebra de sigilo contra o filho do presidente Jair Bolsonaro faziam parte da apuração do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio, Alerj. STJ mantém anulação da quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, anunciou nesta sexta-feira que rejeitou o recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão da 5ª Turma que anulou as quebras de sigilos do filho do presidente da República. A PGR tentava levar a discussão sobre a validade dos documentos obtidos ao Supremo Tribunal Federal, STF. No recurso, o subprocurador-geral Roberto Luiz Oppermann Tomé, que atua no STJ, escreveu que não houve ilegalidade nas decisões de primeira instância que autorizaram a quebra dos sigilos de Flávio Bolsonaro.
Os materiais obtidos na quebra de sigilo contra o filho do presidente Jair Bolsonaro faziam parte da apuração do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio, Alerj. A PGR defende, portanto, que os dados sejam utilizados na apuração do caso. Na decisão desta sexta-feira, 9, MUSI não analisou essa questão, mas sim, se havia algum impedimento constitucional que justificasse enviar o caso ao STF. Jorge MUSI avaliou que não havia e, com base nisso, rejeitou a admissibilidade do recurso. Em fevereiro, por 4 votos a 1, a quinta turma do STJ anulou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro. O procedimento foi autorizado em abril e junho de 2019 pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, com agência Sputnik Brasil. Decisão de Barroso sobre CPI da Covid segue Constituição, dizem especialistas. Advogados afirmam que jurisprudência do Supremo é clara sobre instauração de comissão quando requisitos forem cumpridos. Diferentemente do sugerido pelo presidente Jair Bolsonaro, não houve interferência indevida na decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para que o Senado instaure uma CPI da pandemia da Covid-19, afirmam especialistas. Além do conjunto de decisões da Corte ao longo das últimas décadas sobre a instauração e o funcionamento de CPIs, eles destacam outros argumentos usados pelo ministro na quinta-feira, 8, como o fato de o inquérito parlamentar ser um direito constitucional assegurado para as minorias e o cumprimento dos requisitos legais. Não é a primeira vez que o STF determina a instalação de CPIs a pedido da oposição. Em 2005, no governo Lula, o Supremo mandou instaurar a dos bingos e, em 2007, a do apagão aéreo em 2014, sob Dilma Rousseff, a da Petrobras. A Constituição determina que para instalar uma CPI sejam preenchidos 3 requisitos: assinatura de 1/3 dos senadores, indicação de fato determinado a ser apurado, e definição de prazo certo para a duração. Não há nenhum tipo de ativismo, de interferência. Barroso está cumprindo a Constituição. O requerimento preencheu todos os requisitos necessários e é óbvio que os presidentes, tanto do Legislativo quanto do Executivo, estão na defensiva neste momento, porque isso vai interferir nos rumos da política claramente, afirma Maria Tereza Sadek, cientista política e professora da USP. Coordenador do Grupo de Estudos da FGV Supremo em Pauta, sobre atividades da Corte, Rubens Gliser cita que há um conjunto de precedentes no STF nos anos 1990 e 2000 sobre o tema que respaldam a decisão, apontando que ela visa evitar um desequilíbrio no exercício do poder legislativo. País Justiça. Decisão de Barroso sobre CPI da Covid segue Constituição, dizem especialistas. Advogados afirmam que jurisprudência do Supremo é clara sobre instauração de comissão quando requisitos forem cumpridos. Diferentemente do sugerido pelo presidente Jair Bolsonaro, não houve interferência indevida na decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para que o Senado instaure uma CPI da pandemia da Covid-19, afirmam especialistas. Além do conjunto de decisões da Corte ao longo das últimas décadas sobre a instauração e o funcionamento de CPIs, eles destacam outros argumentos usados pelo ministro na quinta-feira, 8, como o fato de o inquérito parlamentar ser um direito constitucional assegurado para as minorias e o cumprimento dos requisitos legais.
Não é a primeira vez que o STF determina a instalação de CPIs a pedido da oposição. Em 2005, no governo Lula, o Supremo mandou instaurar a dos bingos e, em 2007, a do apagão aéreo em 2014, sob Dilma Rousseff, a da Petrobras. A Constituição determina que para instalar uma CPI sejam preenchidos 3 requisitos: assinatura de 1/3 dos senadores, indicação de fato determinado a ser apurado, e definição de prazo certo para a duração. Não há nenhum tipo de ativismo, de interferência. Barroso está cumprindo a Constituição. O requerimento preencheu todos os requisitos necessários e é óbvio que os presidentes, tanto do Legislativo quanto do Executivo, estão na defensiva neste momento, porque isso vai interferir nos rumos da política claramente, afirma Maria Tereza Sadek, cientista política e professora da USP. Coordenador do Grupo de Estudos da FGV Supremo em Pauta, sobre atividades da Corte, Rubens Gleiser cita que há um conjunto de precedentes no STF nos anos 1990 e 2000 sobre o tema que respaldam a decisão, apontando que ela visa evitar um desequilíbrio no exercício do poder legislativo. A ideia é que o presidente da Câmara e do Senado são representantes da maioria parlamentar e, se eles começam a tomar decisões sobre o que pode ou não ser aberto em termos de CPI parlamentar, estarão barrando um direito de exercício da minoria. Há um desequilíbrio no exercício do poder fora do desenho constitucional de freios e contrapesos, diz o professor de Direito Constitucional da UNB, Universidade de Brasília, Mamed Said Maia Filho acrescenta que a figura do inquérito parlamentar vem da Constituição de 1934, quando o Brasil era governado por Getúlio Vargas, e que este é um dos caminhos para que o Legislativo cumpra com a obrigação de fiscalizar os atos do Executivo. É um direito público subjetivo das minorias de ver instaurado o inquérito parlamentar, e esse direito das minorias é um desdobramento do princípio democrático. A Casa Legislativa, seja a Câmara ou o Senado, exerce o controle político dos atos do Executivo, diz a professora de Direito da FGV Raquel Scalcon também diz não ver margens para questionamentos da decisão do ministro. Diferentemente do sugerido pelo presidente Jair Bolsonaro, não houve interferência indevida na decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso para que o Senado instaure uma CPI da pandemia da Covid-19, afirmam especialistas. Além do conjunto de decisões da Corte ao longo das últimas décadas sobre a instauração e o funcionamento de CPIs, eles destacam outros argumentos usados pelo ministro na quinta-feira, 8, como o fato de o inquérito parlamentar ser um direito constitucional assegurado para as minorias e o cumprimento dos requisitos legais. Não é a primeira vez que o STF determina a instalação de CPIs a pedido da oposição. Em 2005, no governo Lula, o Supremo mandou instaurar a dos bingos e, em 2007, a do apagão aéreo em 2014, sob Dilma Rousseff, a da Petrobras. A Constituição determina que para instalar uma CPI sejam preenchidos 3 requisitos: assinatura de 1/3 dos senadores, indicação de fato determinado a ser apurado, e definição de prazo certo para a duração. Não há nenhum tipo de ativismo, de interferência. Barroso está cumprindo a Constituição. O requerimento preencheu todos os requisitos necessários e é óbvio que os presidentes, tanto do Legislativo quanto do Executivo, estão na defensiva neste momento,
porque isso vai interferir nos rumos da política claramente, afirma Maria Tereza Sadek, cientista política e professora da USP. Coordenador do Grupo de Estudos da FGV Supremo em Pauta, sobre atividades da Corte, Rubens Gleiser cita que há um conjunto de precedentes no STF nos anos 1990 e 2000 sobre o tema que respaldam a decisão, apontando que ela visa evitar um desequilíbrio no exercício do poder legislativo. A ideia é que o presidente da Câmara e do Senado são representantes da maioria parlamentar e, se eles começam a tomar decisões sobre o que pode ou não ser aberto em termos de CPI parlamentar, estarão barrando um direito de exercício da minoria. Há um desequilíbrio no exercício do poder fora do desenho constitucional de freios e contrapesos, diz o professor de Direito Constitucional da UNB, Universidade de Brasília, Mamed Said Maia Filho acrescenta que a figura do inquérito parlamentar vem da Constituição de 1934, quando o Brasil era governado por Getúlio Vargas, e que este é um dos caminhos para que o Legislativo cumpra com a obrigação de fiscalizar os atos do Executivo. É um direito público subjetivo das minorias de ver instaurado o inquérito parlamentar, e esse direito das minorias é um desdobramento do princípio democrático. A Casa Legislativa, seja a Câmara ou o Senado, exerce o controle político dos atos do Executivo, diz a professora de Direito da FGV Raquel Scalcon também diz não ver margens para questionamentos da decisão do ministro. Há uma interferência por ser uma decisão em outro poder, mas não me parece que seja uma interferência indevida, porque aquelas regras sobre instauração de CPI protegem o direito das minorias, e a minha interpretação é de que ali há um direito subjetivo. Diego Werneck, professor associado do INSPER, reforça que juridicamente não há nada novo na decisão do ministro Barroso e que não cabe ao ministro avaliar se a abertura da CPI é ou não conveniente. O ministro Barroso teria errado se dissesse que não é o momento correto de abrir uma CPI. Isso não compete ao ministro dizer. Aí sim, se fizesse isso, estaria se desviando do direito vigente e da jurisprudência do Supremo, afirma. Nesse aspecto, ele avalia que houve uma omissão por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de EMMG. O requerimento para a instauração da CPI foi apresentado a ele no dia 4 de fevereiro pelo líder da oposição, senador Randolph Rodrigues, Rede AP. Foram coletadas 32 assinaturas para a abertura da investigação, 5 a mais que as 27 necessárias. A única alternativa que ele tinha para bloquear isso de uma forma mais aceitável era construir politicamente um grupo de senadores que não apoiasse. Ou seja, tirar esse 1/3 da oposição, diz Werneck. Maia completa que os regimentos da Câmara e do Senado apontam que a comissão só não pode ser instalada se os requisitos forem preenchidos caso haja 5 delas já em funcionamento, e que esse não é o caso. Logo, o presidente tem o dever de seguir o que diz a lei. A Constituição é muito clara, diz. Sadek discorda do uso do termo omissão para definir a conduta de Pacheco. A palavra correta não é omissão, mas sim ele usou da prerrogativa de não colocar em pauta. Isso é um recurso de poder que o presidente possui e ele usou essa prerrogativa. Ele iria retardar isso até quando ele pudesse, só que chegou nesse momento em que ele não pode mais, porque sofreu esse constrangimento por parte do Supremo. Para Scalcon,
a Constituição aponta que não cabe um ato discricionário ou de conveniência por parte do presidente do Senado sobre a instauração de CPIs. Temos diversos exemplos no direito de atos que são discricionários e outros que são vinculados. Aqui estaríamos trabalhando com essa categoria. Preenchidos os requisitos, não cabe ao presidente imaginar, pensar ou avaliar quando, se e em que momento ele realmente teria um dever, afirma. Gleiser concorda. Me parece que, dada a clareza dos precedentes do STF sobre a matéria, o presidente do Senado optou por ser omisso, sinalizando lealdade ao presidente da República, e passando o custo político para o Supremo Tribunal Federal. Um caso de catimba constitucional, diz. Maia chama a atenção também para o contexto da pandemia e a urgência de respostas para o agravamento do cenário brasileiro, outro argumento também apresentado por Barroso. Estamos tratando de um tema nevrálgico que hoje toma a atenção do país todo e do mundo, que é a questão da pandemia. Você não pode procrastinar sobre a necessidade do legislativo se debruçar sobre quais são as responsabilidades do poder público no fato de estarmos caminhando para quase 5.000 mortes por dia, diz. A análise também é de que não há fundamento para a comparação feita por Bolsonaro sobre a abertura de processo de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. No processo de impeachment, o presidente da Casa tem um poder sem prazo para decidir, e ele pode decidir arquivar ou levar adiante. Enquanto ele não fizer, não tem o que fazer, diz o Werneck. Gleiser exemplifica com a liminar dada pelo ministro Marco Aurélio, do STF, para que o então presidente da Câmara Rodrigo Maia abrisse o processo de impeachment do presidente. Não houve suporte dentro do tribunal e do mundo político porque era uma decisão que fugia completamente à lógica do sistema, afirmou. Scalcon pontua que a fala é mais um elemento de pressão política sem fundamento por parte do presidente. Em várias decisões do STF que não são positivas ao governo ou que são impopulares, há sempre essa discussão de impeachment dos ministros. A posição do STF é seguir a Constituição e muitas vezes isso é algo que não traz as consequências esperadas para determinado governo, diz Folha Press. Limonde mostra como os Estados Unidos usaram a Lava Jato para seus próprios fins. Consultor jurídico revela dados impressionantes. O que começou como a maior operação contra a corrupção do mundo e degenerou no maior escândalo judicial do planeta, na verdade não passou de uma estratégia bem-sucedida dos Estados Unidos para minar a autonomia geopolítica brasileira e acabar com a ameaça representada pelo crescimento de empresas que colocariam em risco seus próprios interesses. A história foi resgatada em uma reportagem do jornal francês Le Monde Diplomatique deste sábado, 11, assinada por Nicolas Boursier e Gaspar de Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, OPALC, da Universidade Sciences Po de Paris. Tudo começou em 2007, durante o governo de George W. Bush. As autoridades norte-americanas estavam incomodadas pela falta de cooperação dos diplomatas brasileiros com seu programa de combate ao terrorismo. O Itamaraty, na época, não estava disposto a embarcar na histeria dos Estados Unidos com o assunto. Para contornar o desinteresse oficial, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil passou a investir na tentativa de criar um grupo de expertos locais, simpáticos aos seus interesses e dispostos a aprender seus métodos, sem parecer peões num jogo,
segundo constava em um telegrama do embaixador Clifford Sobel a que o Le Monde teve acesso. Assim, naquele ano, Sérgio Moro foi convidado a participar de um encontro, financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, seu órgão de relações exteriores. O convite foi aceito. Na ocasião, fez contato com diversos representantes do FBI, do Department of Justice, DOJ, e do próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, equivalente ao Itamaraty. Para aproveitar a dianteira obtida, os Estados Unidos foram além e criaram um posto de conselheiro jurídico na Embaixada Brasileira, que ficou a cargo de Karine Moreno Tasman, especialista em combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Por meio do projeto Pontes, os Estados Unidos garantiram a disseminação de seus métodos, que consistem na criação de grupos de trabalho anticorrupção, aplicação de sua doutrina jurídica, principalmente o sistema de recompensa para as delações, e o compartilhamento informal de informações sobre os processos, ou seja, fora dos canais oficiais. Qualquer semelhança com a Lava Jato não é mera coincidência. Em 2009, 2 anos depois, Moreno Tasman foi convidada a falar na Conferência Anual dos Agentes da Polícia Federal Brasileira, em Fortaleza. Diante de mais de 500 profissionais, a norte-americana ensinou os brasileiros a fazer o que os Estados Unidos queriam: em casos de corrupção, é preciso ir atrás do rei de maneira sistemática e constante, para derrubá-lo. Para que o judiciário possa condenar alguém por corrupção, é preciso que o povo odeie essa pessoa, afirmou depois, sendo mais explícita. A sociedade deve sentir que ele realmente abusou de seu cargo e exigir sua condenação, completou, para não deixar dúvidas. O nome do então presidente Lula não foi citado nenhuma vez, mas, segundo os autores da reportagem, estava na cabeça de todos os presentes. Na época, o escândalo do Mensalão ocupava os noticiários do país. O que começou como a maior operação contra a corrupção do mundo e degenerou no maior escândalo judicial do planeta, na verdade não passou de uma estratégia bem-sucedida dos Estados Unidos para minar a autonomia geopolítica brasileira e acabar com a ameaça representada pelo crescimento de empresas que colocariam em risco seus próprios interesses. A história foi resgatada em uma reportagem do jornal francês Le Monde Diplomatique deste sábado, 11, assinada por Nicolas Boursier e Gaspar de Estrada, diretor executivo do Observatório Político da América Latina e do Caribe, OPALC, da Universidade Sciences Po de Paris. Tudo começou em 2007, durante o governo de George W. Bush. As autoridades norte-americanas estavam incomodadas pela falta de cooperação dos diplomatas brasileiros com seu programa de combate ao terrorismo. O Itamaraty, na época, não estava disposto a embarcar na histeria dos Estados Unidos com o assunto. Para contornar o desinteresse oficial, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil passou a investir na tentativa de criar um grupo de expertos locais, simpáticos aos seus interesses e dispostos a aprender seus métodos, sem parecer peões num jogo, segundo constava em um telegrama do embaixador Clifford Sobel a que o Le Monde teve acesso. Assim, naquele ano, Sérgio Moro foi convidado a participar de um encontro, financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, seu órgão de relações exteriores. O convite foi aceito. Na ocasião, fez contato com diversos representantes do FBI, do Department of Justice, DOJ, e do próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, equivalente ao Itamaraty.
Para aproveitar a dianteira obtida, os Estados Unidos foram além e criaram um posto de conselheiro jurídico na Embaixada Brasileira, que ficou a cargo de Karine Moreno Tasman, especialista em combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Por meio do projeto Pontes, os Estados Unidos garantiram a disseminação de seus métodos, que consistem na criação de grupos de trabalho anticorrupção, aplicação de sua doutrina jurídica, principalmente o sistema de recompensa para as delações, e o compartilhamento informal de informações sobre os processos, ou seja, fora dos canais oficiais. Qualquer semelhança com a Lava Jato não é mera coincidência. Em 2009, 2 anos depois, Moreno Tasman foi convidada a falar na Conferência Anual dos Agentes da Polícia Federal Brasileira, em Fortaleza. Diante de mais de 500 profissionais, a norte-americana ensinou os brasileiros a fazer o que os Estados Unidos queriam: em casos de corrupção, é preciso ir atrás do rei de maneira sistemática e constante, para derrubá-lo. Para que o judiciário possa condenar alguém por corrupção, é preciso que o povo odeie essa pessoa, afirmou depois, sendo mais explícita. A sociedade deve sentir que ele realmente abusou de seu cargo e exigir sua condenação, completou, para não deixar dúvidas. O nome do então presidente Lula não foi citado nenhuma vez, mas, segundo os autores da reportagem, estava na cabeça de todos os presentes. Na época, o escândalo do Mensalão ocupava os noticiários do país. Semente plantada, o PT não viu o monstro que estava sendo criado, prosseguem os autores. As autoridades estrangeiras, com destaque para um grupo anticorrupção da OCDE, amplamente influenciado pelos Estados Unidos, começaram a pressionar o país por leis mais duras de combate à corrupção. Nesse contexto, Moro foi nomeado, em 2012, para integrar o gabinete de Rosa Weber, recém-indicada para o Supremo Tribunal Federal. Oriunda da Justiça do Trabalho, a ministra precisava de auxiliares com expertise criminal para auxiliá-la no julgamento. Moro, então, foi um dos responsáveis pelo polêmico voto defendendo flexibilizar a necessidade de provas em casos de corrupção. Nos delitos de poder, quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito. Esquemas velados, distribuição de documentos, aliciamento de testemunhas. Disso decorre a maior elasticidade na admissão da prova de acusação, afirmou a ministra em seu voto. O precedente foi levado ao pé da letra pelo juiz e pelos procuradores da Lava Jato anos depois, para acusar e condenar o ex-presidente Lula no caso do Tríplex. Em 2013, a pressão internacional fez efeito, e o Congresso brasileiro começou a votar a lei anticorrupção. Para não fazer feio diante da comunidade internacional, os parlamentares acabaram incorporando mecanismos previstos no Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, uma lei que permite que os Estados Unidos investiguem e punam fatos ocorridos em outros países. Para especialistas, ela é instrumento de exercício de poder econômico e político dos norte-americanos no mundo.